Pois é, voltamos com corpo a corpo pra vocês. É isso aí, gente. Eu não pude resistir, mas eu tenho que fazer mais um vídeo de corpo a corpo. Não tá dando pra aguentar, tô entalado pra falar isso. Eu já fiz vídeos de corpo a corpo, vocês viram aqui, né? Um pouco antes da novela estrear no Viva, eu fiz um vídeo. E depois, quando a novela atingiu um mês no ar, eu fiz um vídeo comentando, inclusive falando que era um aperitivo de Vale Tudo. Mas agora que já passou mais um tempo, já passou acho que mais um mês, eu não tô me aguentando, que eu preciso falar. A novela não é só um aperitivo de Vale Tudo. Ela é também uma continuação, um repeteco de Dancing Days. Mas não só. Ela também é... O que ela é? Ela é Gilberto Braga puro, né, gente? Então, na verdade, a gente vai chegando a uma conclusão bem básica. O Gilberto Braga realmente tinha uma marca e ele repetia as coisas em todas as novelas. Né? Ele misturava os mesmos ingredientes, servia diferente, mas os ingredientes eram quase os mesmos sempre. Então, assim, depois de eu ficar chocado com a semelhança de Vale Tudo, de Corpo a Corpo com Vale Tudo, inclusive teve mais um cenário que eu vi outro dia que eu falei, gente, é igualzinho. Não lembro agora qual que era, mas enfim, depois eu lembro. Mas agora, depois de ver a novela mais, né, de já chegar no ponto que a gente está agora, é incrível como a novela repete descaradamente, né, no bom sentido, a trama principal de Dancing Days, né? Quem está assistindo já percebeu, né? O que acontece ali? E com a mesma personagem no epicentro, né? Com a mesma atriz, que é a Joana Fon, né? Eu já tinha falado aqui que o próprio Gilberto disse que a Lúcia Gouveia era uma espécie de repeteco da Yolanda Pratini, com a mesma atriz, a Joana Fon. Dizem que a Glória Menezes quer fazer o papel, não sei, mas de qualquer forma é a Joana que fez e é igualzinho a Yolanda Pratini, o mesmo papel, a mesma personagem, tudo. Tudo tão igual que, né, que aí me saltou aos olhos no desenvolvimento da trama de Lúcia, a Mauri e a filha deles, a Alice, é igualzinho em Dancing Days, né? Com algumas diferenças. Então em Dancing Days a gente tinha a Júlia Matos, personagem da Sônia Braga, que tinha sido presa, né, cometeu um crime, ficou 11 anos na prisão, e aí a filha dela, de sangue, a Marisa, que depois era uma criança, mas já na fase adolescente, a Glória Pires, é entregue para a irmã da Júlia, a Yolanda Pratini, que é uma socialite, granfina e snob. E a tia cria a menina como filha. Quando a Júlia sai da prisão, como sabemos, ela tenta se reaproximar da filha, a irmã não deixa, e as duas brigam pelo amor e pela posse da menina. E a Júlia se aproxima da filha com nome falso, né, dizendo que é uma tal de Cristina, fica amiga da filha, e depois, quando ela revela a verdade no casamento de Marisa, a Marisa não perdoa por ela ter se aproximado fingindo que era outra pessoa, e mais, numa vez que a Marisa brigou com a Yolanda, ela fugiu de casa e foi pedir para morar com a Cristina, com a Júlia, né? E a Júlia mandou ela de volta. Então é isso que ela não perdoa nunca, né? Então ela fala, né, pra Júlia, depois numa das outras vezes que elas brigam, você me mandou de volta pra ela, você me mandou de volta pra ela, isso eu nunca vou perdoar, sai daqui! Né? Agora a Pires gritando essas coisas aos 15 anos em Dancing Days. Muito que bem. O que a gente tem em Corpo a Corpo? É a mesma coisa, né, gente? Não precisa nem falar. O que a gente tem? A gente tem algumas mudanças. A gente tem um casal, aí vira, né, não são duas irmãs, mas é um casal mesmo, os pais da menina. Um casal que no passado teve um romance, né, intenso, Lúcia e a Mauri, Joana Fon e Estênio Garcia, e ela engravidou dele para ter a filha Alice, mas não queria ficar com ele, porque ele era um pobretão, né, e tal. Então ela casa com um cara rico e obriga ele a nunca se aproximar da filha, e a filha ela finge que é do cara rico, do marido, que agora já morreu. Anos depois, quando ela volta para o Rio, ele tenta se aproximar da garota, mas faz isso como? Se passando por outra pessoa com o nome de Luiz, né? E fica amigo dela, igualzinho Dancing Days. E aí quando ela briga com a Lucy e vai na casa dele pedir para morar com ele, lá no quarto de pensão onde ele mora, é igualzinho, ele manda ela de volta para a mãe. E depois ela também joga isso na cara dele. Você me mandou de volta para ela fala isso pra Mauri, né? Igualzinho. Fica revoltada, não perdoa o pai porque ele se aproximou dela com outro nome. Né? E mais um agravante, quando a coisa vem à tona, não são eles que falam, quem acaba contando a história toda é a Sônia, a personagem da Zezé Mota, que está ali na casa no dia que acontece a grande revelação, e ela que conta que a Mauri é pai da Alice. E aí a gente fica sabendo que a Mauri, ele ficou 10 anos preso. Por quê? Porque ele deu um desfalque num banco para ter dinheiro para se casar com a Lúcia. E aí ele acabou preso com 10 anos, ou seja, também tem a coisa dele ser um ex-presidiário. Então a estrutura é exatamente a mesma, né? Assim, é uma coisa impressionante, né? Outra parte da novela que também lembra Dancing Days é o relacionamento de Teresa com a filha Heloísa. Por quê? Porque a Heloísa quer saber quem é o pai. E tá com raiva da mãe porque a mãe não quer contar quem é o pai.
Na Dancinês é a mesma coisa, né? Lá no final da novela, a Marisa começa a encher o saco da Júlia pra saber quem é o pai. A Júlia não quer falar, até que acaba acontecendo. Ela fala e aparece lá a Marisa indo ver um cara que é dono de um posto de gasolina, uma coisa completamente trash, né, na novela, que não tem nada a ver. E aqui no caso de Corpo a Corpo, como a gente sabe, né, o lance é outro, porque o pai da Heloísa é um personagem bem conhecido de todos, né? Mas enfim, não vou falar porque senão vão falar que eu tô dando spoiler, mas todo mundo já sabe, né, gente? A essa altura, quem não sabe, hello, né? Acorda. Mas de qualquer forma, eu acho impressionante como o Corpo a Corpo reproduz algumas questões de Dancing Days, principalmente essa, né? Mas agora eu vou falar de outra coisa também que me chamou a atenção em Corpo a Corpo, que é a presença das jovens garotas idealistas que lutam contra o sistema conservador, né? É uma personagem típica do Gilberto também, né? Em Dancing Days essa personagem é a Inês, a chatinha, estudante universitária de direito desenho industrial, e que é assim, né, que brada discursos panfletários, é criada pelos pais de classe média, mas joga na cara deles e não quer saber, papapá, né, uma série de questões, né. Uma universitária idealista um pouco de boutique, né, mas tudo bem. Depois dessa personagem, na novela seguinte, em Água Viva, é a Janete, de Lucélia Santos, né, que também é uma jovem idealista. A diferença é que ela não era rica, né? A Inês era classe média, né? A Janete era mais classe média baixa, mas mesmo assim tem esse pique, né? De panfletária, quase de manifestação no meio da rua. Aí a gente vai pra Bia de Corpo a Corpo, que vai pra manifestação no meio da rua, de fato, né? Porque a Bia é rica, aí ela é rica mesmo, rica, né? Filha do Alfredo, papapá. E aí ela se rebela contra o pai, contra o capitalismo do pai, contra a frieza do pai, contra o conservadorismo do pai, a repressão, o autoritarismo, blá 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 blá. Né? E o pai fica bravo porque ela foi fazer piquete no negócio da fábrica com o Rafael, que ele considera um marginal. Então a Bia é a continuação dessas personagens. Depois a gente vai ter em Vale Tudo, essa personagem, o próprio Gilberto comentou numa entrevista que eu falei, né? Essa personagem é a Solange de Diabronde, mas aí de um jeito não chato, né? A Solange não era chata. Ao contrário da Inês, da Janete, da Bia, que eu acho às vezes muito chatas, né? A Solange não, porque a Solange, ela já estava independente. Essa era a diferença. A família dela estava em Minas, né? Ela era mineira, para quem não lembra, em Belo Horizonte, e ela morava no Rio, independente, tinha uma carreira, então era diferente. Mas ela era essa figura da garota idealista. Tanto que ela bate de frente com a Odete, algumas discussões dela com a Odete são bem sofisticadas, falando de política internacional, né? Logo que elas se conhecem, que a Odete fala pro Renato que ganhou um relógio do Gaddafi, né? Quem não se lembra do Gaddafi, né? Famoso líder autoritário do Oriente Médio da época, e ela fala, a senhora ganhou um relógio do Gaddafi, né? Ela considera um absurdo a mulher ser amiga do Gaddafi, né? Que era considerado um tirano, né? E da vida real. E depois elas brigam por causa de política também, quando fala da questão dos menores abandonados, não sei o que, enfim. Então a Solange é essa personagem. Depois a gente vai para Anos Rebeldes, né? Não preciso nem dizer, né? A minissérie Anos Rebeldes tem a Heloísa, personagem da Cláudia Abreu. Muitas cenas e discussões de Alfredo e Bia em Corpo a Corpo são idênticas à de Fábio, personagem de José Wilker, com a filha Heloísa Cláudia Abreu em Anos Rebeldes. A diferença é que em Anos Rebeldes eles estão de fato na ditadura militar, então existe essa guerra do governo contra, né, da ditadura militar, governo militar, contra as pessoas que estavam contra, né, a luta armada, os guerrilheiros, enfim, o pessoal da esquerda. E a Heloísa se envolve com isso. Mas é muito parecido, né? Tanto que o Fábio, o personagem de José Wilker, ele não gostava que a Heloísa se envolvesse com isso. E quando ele tem a chance de salvá-la lá na frente na minissérie, ele quer salvar só ela, não os amigos marginais dela. É mais ou menos a postura do Alfredo, né? Ele não quer que a Bia se envolva com o Rafael, que ele considera um grevista comunista, enfim. Então a estrutura de Alfredo e Bia é igualzinha de Fábio e Heloísa. Inclusive a Bia ia se casar com Zeca para poder sair da casa do pai. Em Anos Rebeldes, a Heloísa faz isso. Ela se casa com o Olavo, um panaca interpretado pelo Marcelo Novaes, só para sair da casa do pai. E depois ela se separa dele e confessa que ela usou ele, né? Então, assim, o que ele desenhou na relação pai e filha de Corpo a Corpo, ele aprofundou em Anos Rebeldes, ainda com pano de fundo político-social, né? Porque aí a minissérie se passava, né, na ditadura militar. Então, fantástico ver essas coisas, né? Eu gosto muito. Então é muito legal ver essas coisas. Eu acho que tudo isso que eu falei aqui foi só para extravasar, porque eu não ia conseguir ficar sem comentar essas coisas que estão saltando aos olhos para mim, Corpo a Corpo, né? E aos ouvidos. Mas é muito legal de ver, tô gostando de ver Corpo a Corpo, e só queria falar isso, comparar com Dancing Days, com Os Rebeldes,
falar um pouco disso. Tem outras coisas também que agora eu não estou lembrando, mas o interessante é que Corpo a Corpo tem uma coisa... É isso que eu acho bacana, por isso que eu digo sempre, sempre vou dizer, eu já disse isso aqui outras vezes, o Gilberto Braga realmente é meu novelista do Brasil preferido, do Brasil, eu só conheço novelista do Brasil, não acompanho novela de outros países, mas enfim. O Gilberto Braga é meu preferido, sempre vai ser, não adianta. Eu acho ele genial e a maneira como ele rearquiteta, como eu falei, como ele requenta os mesmos ingredientes e serve de um jeito diferente, ou às vezes nem tão diferente assim, é fascinante, né? Então é um grande novelista, um grande autor, realmente o Balzac eletrônico. Eu ainda não comecei a ler a biografia dele, já me falaram que é imperdível, então em breve eu vou ler. E é isso, né? Por enquanto é só queria dar essa comentadinha básica em Corpo a Corpo. E vamos que... Ah, não, faltou falar... Ah, mas será que eu falo? Tem mais 2 temas, mas aí acho que vale a pena gravar 2 outros vídeos pequenos sobre Corpo a Corpo. Será, gente? Mas vai ficar um vídeo por semana de Corpo a Corpo daqui a pouco, né? Bom, depois eu resolvo. Por enquanto é só, ficamos aqui. Fiquem no canal, inscrevam-se, mandem elogios, comentários, sugestões. Mandem beijos e abraços, obrigado por tudo. Estamos aí. Naftaluf com Luffy Steffen em 2024.